E uma falsa psicóloga que atendia crianças e adolescentes está sendo investigada pela polícia. Esses atendimentos aconteciam aqui na capital, em Guaíba e também em Canoas, na região metropolitana. A mulher, sem formação nenhuma, atendia há pelo menos 3 anos e usava o número de registro de uma profissional que atua em Ivoti, no Vale dos Sinos. A farsa, como você está vendo ali, tem até o canudo de psicologia, envolvia fotos de formatura, uma formatura que nunca aconteceu. Então essa farsa foi parar na mesa da polícia. A Júlia Taub está chegando agora com as informações para a gente. É contigo, Júlia. Boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Essa operação foi batizada como Super Ego e aconteceu hoje pela manhã. E o principal alvo dessa operação, como você mesma disse, foi essa mulher que atuava como uma falsa psicóloga. Ela não tinha formação nenhuma em psicologia e muito menos tinha o registro no Conselho Nacional de Psicologia. A operação visa apurar os crimes de falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e também estelionato. Essas investigações foram comandadas pela Polícia Civil de Ivoti e também pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a polícia, eles apuraram que essa psicóloga atuava nessas 3 cidades: em Porto Alegre, no bairro Cristo Redentor, em Guaíba e também em Canoas há pelo menos 3 anos. Só que além de atuar dizendo que era psicóloga e não tendo a formação em psicologia, ela também utilizava o número do registro no Conselho Nacional de Psicologia de uma outra psicóloga, dessa vez uma psicóloga sim verdadeira que atua em Ivoti. Segundo a Polícia Civil, essa falsa psicóloga publicava nas redes sociais que inclusive ela tinha formação em psicologia e também em especialização em psicologia clínica com especialização em neuropsicologia, TEA, TDAH, neurodisfunções e neurocomportamental. Conforme a polícia, o maior público dela eram crianças. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dessa mulher. E por lá, a polícia conseguiu encontrar 4 pastas com uma documentação gigantesca, incluindo recibos de pacientes, prontuários, carimbos de psicóloga, agendas com escalas de horários e de atendimentos, canudos do curso de psicologia, cartões de visitas, inclusive fotos profissionais se passando por formada em psicologia, utilizando a toga, inclusive, do curso. Segundo a polícia, todas essas fotos e o canudo eram falsificados, bem como todos os documentos encontrados. E tudo isso agora vai ajudar a polícia a continuar com essas investigações. Conforme a Polícia Civil, toda essa história foi descoberta depois que a mãe de uma criança que era paciente dessa falsa psicóloga pediu para essa mulher uma nota, porque ela queria colocar as consultas que a filha tinha na declaração do imposto de renda. Essa falsa psicóloga demorou para dar essa documentação, o que chamou a atenção da mãe, que decidiu procurar então pelo número que ela utilizava, como sendo o número dela no Conselho Nacional de Psicologia. A mãe entrou no site do Conselho Nacional de Psicologia e colocou esse número. Quando ela colocou o número, ela viu que o número de fato existia, mas ele era ligado a outra pessoa com um nome completamente diferente ao dessa falsa psicóloga. Foi então que a mãe decidiu buscar por esse nome que aparecia ali no site e descobriu que era uma psicóloga sim verdadeira e alertou essa psicóloga verdadeira do município de Ivoti, que foi até a Polícia Civil e começou essas investigações. Conforme a polícia, pelo menos 3 crianças, pais dessas crianças, registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que foram alvos, então, dessa falsa psicóloga. A gente conversou um pouco mais cedo com o delegado Fábio Mota Lopes, que é o titular da Delegacia de Ivoti, que é um dos delegados responsáveis pela investigação, e ele nos trouxe outros detalhes de como agia essa mulher. Vamos conferir. Quando a mãe que tinha a filha sendo atendida por essa falsa psicóloga ficou sabendo que havia informações falsas com relação a esta suposta profissional que atendia a criança, aí sim, ela entrou em contato com a profissional verdadeira de Ivoti e narrou para ela essa situação e, em razão disso, a psicóloga verdadeira nos procurou a Polícia Civil, registrou a ocorrência e, a partir de então, se abriu um inquérito policial, uma investigação criminal, que culminou com essa diligência de hoje em Porto Alegre,
que gerou exatamente a apreensão de uma farta documentação, como cartões de visita, fotos falsas, né, da falsa psicóloga, como se ela tivesse sido alguém que se formou em psicologia, uma suposta solenidade, inclusive com a participação de outras pessoas, receituários, recibos, agendas onde ali constam o nome de diversas crianças que ela atendia. E isso é algo que nos preocupa bastante, porque na área da saúde, quando tem crianças que são atendidas por um falso profissional, que é exatamente o caso que ora se investiga, nós temos crianças aqui com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, que os pais, as mães acreditam que estavam nas mãos de um excelente profissional, de uma excelente profissional no caso, quando na verdade, como eu disse, é uma falsa psicóloga, e isso pode trazer sequelas, problemas graves aqui de saúde, porque nós estamos tratando de saúde mental de crianças que necessitam exatamente de um acompanhamento de um profissional habilitado, que era exatamente o que não acontecia nesse caso, que a polícia está investigando. A Polícia Civil orienta que os pais que acreditem ter sido lesados por essa mulher, que façam o boletim de ocorrência para ajudar a polícia a conseguir juntar mais provas contra ela. E como as pessoas podem descobrir se de fato os seus filhos estavam sendo atendidos ou não por essa falsa psicóloga. O caminho é como essa primeira mãe fez, e buscar o site do Conselho Nacional de Psicologia e colocar o número que essa psicóloga falsa utilizava ali no Conselho Nacional de Psicologia. Se o nome da psicóloga verdadeira que aparece no site for diferente da psicóloga que atendia o seu filho, a polícia orienta então a buscar pela delegacia e registrar esse boletim de ocorrência. A polícia está orientando as pessoas a irem até o pronto atendimento da Divisão Especial da Criança e do Adolescente, o DECA, que fica localizado na Avenida Augusto de Carvalho, número 2000, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Ou então buscar fazer esse atendimento na Polícia Civil mais próxima da sua casa, da sua cidade, ou também pelo site da Polícia Civil. Segundo a polícia, a mulher já foi ouvida. Ela não foi presa durante essa operação, porque os mandados eram de busca e apreensão. Durante o interrogatório que ela prestou lá na Polícia Civil de Ivoti, ela preferiu ficar em silêncio. Mas, conforme a polícia, durante essa operação de hoje, todo documento juntado ajuda a comprovar, sim, que essa mulher atuava falsamente como psicóloga e ainda utilizava o número de outra profissional que, de fato, era formada nessa área. Vanessa. Obrigada, Júlia, pelas informações. Quer ser psicóloga? Vai lá e estuda. Quer ser jornalista? Vai lá e estuda. Tá tão acessível ultimamente, né? Não é simplesmente segurar um microfone, montar o consultório e dizer que é tal coisa, né? Que nem se fosse antigamente. Ah, eu sou dentista, bota uma cadeira no meio da rua, um alicate para arrancar o dente das pessoas. Não é assim que funciona, tá? E aí o que a Júlia falou ajuda as pessoas não só nesse caso, mas também em vários outros. Procure o conselho regional aí do seu médico, ou seja ele psicólogo, seja ele médico mesmo, dentista, enfim, procure dentro do conselho para ver se é uma pessoa credenciada, certificada, se é alguém se passando por algum profissional ou não. No caso dessa psicóloga, a gente já falou, né? Ela atende em Porto Alegre, Canoas e Guaíba. Então, se você acha que pode ser a psicóloga do seu filho, né? Pega lá o atendimento, procura ali o número que ela utilizava nesses atendimentos, vai lá no site do conselho e faz o cara crachar. É o mesmo nome, porque o nome era diferente. Tem nem a foto, é o nome diferente. Se não for, procure a polícia, tá?